paz do Senhor, sou o irmão Felipe. Bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Desculpe qualquer barulho de carro, vocês que assistem meu canal já estão acostumados, né? Não existe nenhum estúdio, nenhuma sala com vedação de barulho. Gravamos aqui mesmo em casa. Vamos ao nosso estudo, que é o que é mais interessante, né? Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vocês veem que primeiro ele introduz: e não entristeçais o Espírito Santo. Como se fosse um último conselho que ele estivesse dando aqui dentro dessas partes, desses versículos. Ainda tem outros conselhos que vai dar a partir do capítulo 5 e do capítulo 6. Mas dentro dessa região aqui do capítulo 4, que nós estamos iniciando, é como se fosse ele fechando uma ideia, né? E não, né? Ou portanto, ou dessa maneira, né? Ou sendo assim, não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não começou a falar no versículo 30. Ele está falando já há muito tempo. Ele está falando sobre o Espírito Santo, né? Ele está falando começou a falar sobre a unidade que o Espírito Santo promove. Ele falou sobre como a gente deve manter essa unidade pelo vínculo da paz, né? E aí ele foi falando mais sobre essa unidade. Depois falou sobre as pessoas que Deus colocou para poder estar cuidando da igreja, né? E sobre os pastores, apóstolos, né? Depois ele volta a falar de novo sobre essa nova vida em Cristo e como a gente deve procurar viver em Cristo e não ficar preso aos rudimentos do mundo, né? E aí, então, ele resumindo, ele como se ele estivesse fazendo um apanhado, no versículo 31 e 32, e faz um apanhado de tudo que ele falou, né? Desde o versículo 17 em diante, sobre o que o cristão não deve fazer. Então ele fala, tire isso do meio da igreja. Ele fala, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas do contexto da convivência cristã, né? São coisas que não devem estar no relacionamento dos santos, né? E são antes ser de uns, agora ele vem e fala como que deve ser. Ele fala, vocês têm que ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Nota que é o mesmo conselho que ele tinha dado no início, quando ele fala sobre manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele fala com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O versículo 2 contrasta com o versículo 31. Toda amargura e ira, né? Toda amargura e ira, toda ira, né? Explosão de raiva ou descontrole por motivos egoístas. Isso pode indicar um comportamento frequente e descontrolado. Pessoa sempre, né? Que a gente fala iracundo, sempre explosiva. A pessoa que está sempre aqui, ó, na ponta da agulha, né? Amargurado, né?
aquele espírito que recusa reconciliação, que fica remoendo tristeza, remoendo angústia. Uma pessoa amarga, ela vê defeito em tudo, ela levanta suspeitas sobre a integridade da outra, ela olha com um olhar azedo, com um olhar crítico, e daquela crítica destrutiva, né? Para tudo, né? Vê se isso se contradiz, é um contraste. Aqui fala com toda humildade e mansidão. E aqui no outro versículo, o 31 fala: toda amargura, ira, cólera, gritaria, né? A cólera né, está dentro desse bojo aí de sentimentos amargos e malignos, né? Uma atitude contínua de ódio que permanece reprimida. Isto pode se referir ao que está sob a superfície, enquanto a ira se refere ao que é externado. A cólera destrói a harmonia e a unidade entre os crentes. Uma pessoa assim, ele não consegue viver em harmonia. Uma pessoa encolerizada, né? Ele não consegue viver em harmonia. Gritaria, autoafirmação espalhafatosa, né? De pessoas furiosas, determinadas a tornar público seu descontentamento. Ou seja, pessoa amargurada, irada, encolerizada, e vem também explodindo e fazendo as suas autoafirmações, e fazendo, é assim, é desse jeito, né? Tá errado. Né? Que contradição, né? Grande contradição. De um lado, a palavra diz que para manter a unidade do Espírito, a gente tem que suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Do outro lado, tá falando sobre a pessoa irada, colerizada, grita. Uma pessoa que não está suportando um ao outro. Isso entristece o espírito. Essa atitude. Isso entristece o espírito, isso ataca a unidade do espírito. Isso promove dissensão, desunião. Né? Isso está relacionado ao viver do mundo. O viver que Paulo já falou ali, no versículo 17, quando ele fala sobre andar na vaidade da sua mente. E no verso 18, quando ele diz, pela dureza do seu coração. São posturas que resistem ao Espírito Santo, posturas de orgulho, de altivez. O orgulho é contrário à humildade. Não existe um humilde orgulhoso. Não existe alguém orgulhoso de ser humilde. Porque se ele é orgulhoso de ser humilde, ele já é orgulhoso. Então, se ele é orgulhoso, ele já não é humilde. Uma pessoa irada, encolerizada, ele não é manso. Uma pessoa com gritarias, com blasfêmias, com malícia, ele não é longânimo, ele não suporta um ao outro em amor. Vamos lá. Blasfêmias ou insultos, destruição de boa reputação de outros através de mentira, de mexericos, da divulgação de rumores. A maldade frequentemente se manifesta através da blasfêmia. Essa difamação do caráter destrói os relacionamentos humanos. Ou seja, uma difamação, uma caluniando as pessoas. E ela sendo maliciosa. A palavra malícia aqui é uma palavra que resume todo o mal. É uma propensão para o mal.
astúcia, esperteza, empregados com a intenção de prejudicar alguém. Esta palavra é um termo geral que se refere a uma força do mal que destrói relacionamentos e que pode significar qualquer coisa, desde aborrecimento até a própria iniquidade, até o próprio pecado em geral, né? Iniquidade em geral. Iniquidade é um pecado que se comete contra o próximo. Existem esses dois termos que se referem a pecado, iniquidade e impiedade. Tanto a impiedade é iniquidade, quanto a iniquidade é pecado. Mas, para fim de estudo, iniquidade é o pecado que se comete contra o próximo. Impiedade é o pecado que se comete contra Deus, contra tudo que é sagrado, né? Mas, se você comete um pecado contra o próximo, você está cometendo contra Deus, então se torna impiedade também, né? Então, se você atenta contra Deus, você atenta contra o próximo, contra a si próprio, porque Ele é o dono da vida, então também impiedade e iniquidade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Aqui vem a recomendação também anterior. Esse versículo aqui já não contrasta, ele reforça a recomendação do versículo 2. O versículo 32 reforça a recomendação do versículo 2. Ele diz, não, vocês têm que ser benignos. A benignidade é oposta da malignidade, é oposta à malícia. Vocês têm que ser misericordiosos, né? A misericórdia, ela é oposta à ira, oposta à cólera, oposta à blasfêmia e à gritaria, né? Vocês têm que perdoar uns aos outros, né? Como também Deus vos perdoou em Cristo. A parábola do credor incompassivo mostra isso. O rei perdoou ao seu servo, mas o seu servo não perdoou ao seu colega. O servo devia ao rei uma dívida muito alta que ele não conseguiria pagar, e o rei estava determinado a mandá-lo para o serviço escravo, ele e toda a sua família, até que o último centavo fosse pago. Ele clamou misericórdia ao rei, e o rei teve misericórdia, e muito mais do que misericórdia, o rei perdoou toda a sua dívida. Mas ele, saindo da presença do rei, ele encontrou seu colega. O seu colega lhe devia uma quantia, mas comparada à quantia que ele devia ao rei, era uma quantia miserável, que poderia muito bem ser perdoada. E ele, irado com o seu colega, agrediu o seu colega, né, falando, e o seu colega fez a mesma coisa, clamou a ele misericórdia, mas ele não teve misericórdia, mandou o seu colega para trabalhar como escravo para pagar a sua dívida. E o rei, ficando sabendo disso, porque os outros colegas o denunciou, virou para ele e falou, você deveria ter feito a mesma coisa que eu fiz para com você. Eu te perdoei, você deveria também perdoar. E o rei foi e cancelou aquele perdão. É uma advertência para nós. Somos perdoados por Deus, somos agraciados por Deus, somos acolhidos pelo seu amor todos os dias. Qual tem sido a nossa postura para com o nosso próximo? A oração do Pai Nosso fala isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como você tem perdoado aquele que te tem ofendido? Como você tem perdoado ou você tem agido de forma errada? Essas posturas de amargura, de ira, de cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia são posturas que entristecem o Espírito Santo. São posturas que entristecem o Espírito Santo. Antes, o apóstolo Paulo já estava falando sobre outras posturas, como ele diz, irai e não pecai, estava falando sobre a ira, né? Deixar a mentira, fale a verdade, né? Quem é malicioso e quem é blasfemador, muitas das vezes se fama falando mentira para tentar agredir o próximo.
são coisas que entristecem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é uma força vital, como defendem as testemunhas de Jeová, né? O Espírito Santo, ele é uma das 3 pessoas que forma o Deus triuno, né? Da triunidade, né? Porque a palavra triunidade, ela representa melhor, é uma palavra cunhada, né? Fundida, triunidade, ou a unidade composta, né? Ela é melhor. Eu não sei se a palavra unidade composta se aplica de forma justa a Deus. E não sei se algum termo humano que a gente possa cunhar se aplique de forma justa a Deus. Porque a ideia de Deus é uma ideia que está além da capacidade intelectual de qualquer pensador humano, por mais inteligente que ele seja. No entanto, quando os pensadores humanos pensam em Deus, eles pensam como uma pessoa só. E como eles pensam como uma pessoa só, e depois Deus se revelando em 3 pessoas, eles logo clamam: isso é idolatria, isso é politeísmo. Não, porque não se revelou 3 deuses, se revelou 3 pessoas e um Deus que age simultaneamente, que age de forma única através de 3 pessoas, né? Então o Espírito Santo é uma dessas pessoas. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa que se entristece, é uma pessoa como todo mundo, né? É Deus, mas ele tem, a Bíblia o descreve com características que mostram como ele é uma pessoa. Quando se fala no Pai, todo mundo vê como uma pessoa. E quando se fala no Filho, ele se revelou através de Jesus Cristo, todo mundo vê como uma pessoa. Mas quando se fala do Espírito Santo, ele age através do Pai, ou o Pai age através dele. Há esse relacionamento, um relacionamento que não transparece, de forma que ele fica como se fosse da forma como os homens o veem, como se fosse uma força, como se fosse... Mas quando a Bíblia começa a falar e descrever, a Bíblia descreve com atitudes, com iniciativas e com sentimentos, né? Deus se entristece quando seus filhos recusam-se a mudar os velhos hábitos pecaminosos pelos hábitos retos da nova vida. Deve-se notar que tais respostas pelo Espírito Santo indicam que ele é uma pessoa. Sua personalidade também é indicada por pronomes pessoais. Vamos ler isso, está lá em João, capítulo 14, versículo 17 e 16, versículo 13. 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, mostra ele, né? Classifica como alguém individual, não como uma força. Senão, Jesus usaria as seguintes palavras: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque nem vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele certamente mudaria essa expressão. Ele diria: a minha força de verdade, que o mundo não pode receber, porque não a vê nem a conhece. Mas vós a conheceis, porque ela estará em vós. Mas ele não poderá usar a palavra, porque habita convosco, porque quem habita é alguém. Está, qualquer coisa pode estar, a camisa está em mim,
um pouco cabelo está em mim, mas habitar indica uma atitude. Mas vós o conheceis. O conhecimento também indica um relacionamento. Certamente Jesus teria que pular essa palavra. Ele poderia dizer, e estará em vós, mas teria que pular a palavra, e vós conheceis. Teria que pular a palavra habita convosco, né? E quando ele diz aqui, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele não poderia dizer, ele vos guiará, né? Não. Não poderia usar a palavra ele vos guiará, a expressão ele vos guiará. Poderia dizer, mas quando vier aquele Espírito de verdade, sabereis toda a verdade. Eu pularia já para a expressão, porque não falará de si mesmo, né? Essa expressão eu não poderia usar, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, boa parte do versículo aqui já não poderia nem existir. Jesus não teria dito. Ele poderia dizer, eu vos envio a minha unção e vocês saberão tudo. Pronto, acabou. Queria isso, né? Cuidado pessoal dos crentes. João 14:16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus já era um outro consolador, né? Ou seja, o Espírito Santo, né? A terceira pessoa, outro semelhante a mim, né? É o versículo 26 do capítulo 14. Naquele dia pedireis em meu nome. Pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O Espírito Santo já intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Né? Mas não é isso que vai ser. Vamos lá, 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, ou seja, é alguém que vem para consolar, não é qualquer um, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo está aqui para falar de si mesmo. Você vê como é a postura do Espírito Santo? É uma postura que ele trabalha com o Pai, trabalha com o Filho, e de forma que ele não exalta o seu nome. Ele não exalta o seu nome, ele exalta o nome de Jesus, exalta o nome do Pai, mas o seu nome ele não exalta. Por isso Jesus Cristo faz uma defesa. Quando Jesus fala sobre ele, sobre a vinda dele, ele não fala apenas sobre a vinda do Espírito Santo. Ele não fala apenas sobre a pessoa do Espírito Santo, mas ele faz, ao mesmo tempo que ele fala sobre ele, ele faz uma defesa dele. Né? Intelecto, ou seja, é alguém que tem intelecto, né? Alguém que cuida, é alguém que tem um nome, né? É indicado por pronome, então é alguém, e é alguém que tem intelecto, né? Alguém que pensa, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aqui está falando sobre, mas porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Né? Ou seja, saber, intelecto, conhecimento, né? Sentimentos. Romanos 8, 27. Né? Diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Lembra que eu li João 14, 26? Ficou meio do alto, ficou meio assim no alto, quando Jesus falou assim, vamos lá, de novo, João, capítulo 14, versículo 16, 26, diz assim, João, capítulo 14, versículo 26.
Desculpa, irmãos, eu li o versículo errado, viu? Eu li 16, 26. Né? Por isso que eu fiquei assim meio aéreo. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós. Mas o versículo de Romanos 8, versículo 27, dá essa resposta. Ele diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. O Espírito Santo está intercedendo por nós lá, né? Por isso Jesus faz essa ressalva, porque ele já mandou o Consolador, e o Consolador está lá, né? Pois aí o versículo diz assim, versículo 27, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus, né? Para fazer justo, o versículo 14 que eu acabei não lendo, o capítulo 26 do capítulo 14, versículo 26 do capítulo 14, que eu acabei não lendo, diz assim: mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Falando sobre que o Espírito Santo cuida. Vamos lá. O Espírito Santo ele tem sentimentos, né? Como nós já lemos aqui, ele que Deus sabe qual é a intenção, Deus Pai sabe qual é a intenção do Espírito, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Diante de Deus, como está escrito aqui, né? Porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Vamos lá. Sentimentos. Romanos, já lembro. E vontade, ele tem iniciativa, ele tem vontade própria, né? Ele não é uma força, ele não é um fantoche. Ele tem vontade própria, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, né? Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou segundo a sua vontade, né? Ele intercede, nós já lemos aqui, né? Que segundo Deus, é ele que intercede por vós. Mas vamos ler outra citação que fala sobre intercessão. Não é a mesma citação, né? Mas o versículo que antecede já estava falando sobre isso. Romanos 8, 27 é o que eu já li, né? Como eu falei, é o mesmo versículo no esboço que eu tenho aqui. Isso que eu estou lendo, irmãos, vocês irmãos sabem o que eu estou lendo aqui, é o comentário bíblico de John MacArthur, né? Onde fala aqui sobre a pessoa do Espírito. E aí ele me deu apenas a citação de João 8, 27, mas o versículo que antecede, ele já diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vê como o Espírito Santo é importante. No seu relacionamento com o Pai, ele exalta a pessoa do Pai. No seu relacionamento atualmente, hoje, na nova aliança com o Filho, ele exalta a pessoa do Filho. E no seu relacionamento conosco, ele nos achega à pessoa de Deus. Ele faz um gemido, uma intercessão eficiente, a qual nós, pelas nossas orações, não conseguimos fazer, mas o Espírito faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer de forma eficiente. Ou seja, você vê como ele trabalha. O Espírito Santo é o espírito da generosidade. Ele não é o espírito do egoísmo. Você vê que o Espírito Santo, ele leva as pessoas, ele leva as pessoas a buscarem o Espírito Santo. A pessoa que realmente tem o Espírito Santo são pessoas que se doam à obra de Deus, que investem na obra de Deus. Não são pessoas egoístas,
que ficam presas ao seu umbigo. Note que a recomendação de Efésios, capítulo 4, né? A conclusão aqui, né? Quando está falando sobre não necessários do Espírito Santo, ela fala assim, antes de uns para com os outros benignos, está falando do relacionamento. O Espírito Santo ele exalta o Pai, ele exalta o Filho, ele não fala de si mesmo, ele não traz nada de si mesmo. E quando ele relaciona conosco, ele nos ajuda na caminhada de santificação, ele nos ajuda a nos tornar agradáveis ao Pai, a ter uma vida santificada, purificada. E ele intercede por nós. Ele nos ajuda diante do Pai. Amém? E como é maravilhoso? E aqui, o irmão vai falando também, guiando, né? Ele vos guiará toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13, né? Glorificando a Cristo. Ele me glorificará porque não falará de si mesmo, né? Ele falará de mim. Ele não vai estar trazendo algo de si mesmo. Vamos ler lá? João, capítulo 16, versículo 14. Diz assim: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Né? Ou seja, ele não está fazendo nada de si mesmo. E nada para glorificação pessoal. Embora você pode dizer glória ao Espírito Santo. Você pode glorificar, porque ele é Deus. Né? Eu estou falando que o trabalho do Espírito Santo aqui é um trabalho com objetivo. Ele vem aqui para nos ajudar na propagação da mensagem do Evangelho, da mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou. Né? Ele não veio aqui para trazer uma confusão. Já imaginou se o Espírito Santo viesse aqui e começasse a trazer outra mensagem? E falar, não, Jesus já falou a mensagem dele, o Pai já falou a mensagem dele, agora é a minha mensagem. E começasse a trazer uma outra mensagem, outra palavra. Que coisa! Mas não, há um trabalho em perfeita harmonia na Trindade. Por isso Deus é um. Né? Quando Jesus intercede pelos discípulos em João 17, ele fala sobre essa unidade. Né? Que não é uma unidade de corpos, sendo uma unidade, mas é uma unidade de coração, uma unidade de espírito, né? No sentido de intenção. Eles trabalham em perfeita comunhão, em perfeita unidade. Há uma sintonia tão perfeita. Você já viu as tranças? Aquelas tranças de 3 pontas, né? Você junta 3 pontas e vai fazendo assim. E junta e forma um negócio forte, uma trança forte. Não é assim? Essa é a união do Senhor. E Ele nos inclui quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Essa união nos inclui. Passamos a fazer parte também dessa união. Né? Nesse sentido, de que o Espírito Santo nos une a Deus. Né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Os irmãos percebem por meio desse versículo aqui de João 17, 21, que a união que Jesus fala não fala sobre uma unidade única, mas uma unidade composta. Né? Vamos lá. E servindo a Deus. Atos 16, versículo 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia,
e tentavam ir para Betínia, mas o Espírito não o permitiu, né? Então, vocês veem aqui que o Espírito Santo, ele trabalha ali no serviço de Deus. Ele vem aqui para ajudar. É um Espírito que promove ajuda, que promove. E vê também, por meio dessas citações que nós lemos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Não uma influência, não uma virtude qualquer, mas é uma pessoa. A Bíblia diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. A Bíblia não diz: e recebereis a virtude o Espírito Santo. Não. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Note. Os pronomes são muito essenciais. A gente muitas vezes não dá muita importância ao português, né? Mas uma vírgula, um A, faz toda a diferença. Irmãos, fiquem com Deus. E querendo Deus, pode ser que semana que vem ou a outra semana, nós vamos para o capítulo 5 de Efésios. Desculpe não estar toda semana aqui trazendo um vídeo, mas vai orando por mim. E ajude nós também na divulgação do nosso canal. Também ir curtindo, compartilhando, comunicando a outras pessoas a respeito do trabalho que nós temos feito aqui. Tem mais de 300 vídeos com estudos, com canções, né? E eu creio que há de abençoar você. Fica apenas esse aqui não, dá uma navegada no nosso canal. Eu sei que Deus vai trazer uma mensagem profunda para você. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.